Ah, pronto. Deixa eu vir aqui porque eu acho que não está aparecendo a gravação. Bom dia a todo mundo. Então, a gente vai ter aqui um mini curso pelo professor Vitor de Souza, da USP de São Carlos, que gentilmente concedeu de dar esse mini curso. Muito obrigada pela presença. De detecção e data análise de astropartículas. O professor da USP de São Carlos, é membro do CTA. Então, muito obrigada, Vitor. Então, falo nesse microfone, nesse aqui, tanto faz? O senhor escolhe. Esse aqui é colocado na orelha e eu acho que esse aqui fica no bolso. Tá me ouvindo? Perfeito. Bom, posso continuar em português ou devo trocar para inglês? Tá. Aí se qualquer coisa, eu vou falar devagar, se alguém não me entender, vocês me param. Eu sou péssimo para nomes, eu esqueci o nome de vocês todos da última vez que eu estive aqui. Vocês podem repetir? Letícia, Andrés, Letícia, Andrés, Amanda, Letícia, Andrés, Amanda, David, Davi, Micael, Mateus, Letícia, Andrés, Amanda, Davi, Micael, Gabriela e Mateus. Beleza. Vou tentar memorizar. Oi? Não, vamos. Eu sou péssimo para nome, desculpe. Mas falando com o Farinaldo, na outra vez que eu tive aqui, a gente pensou na possibilidade de fazer esse mini curso, então, focado um pouco na detecção e na análise de dados de astropartículas, né, como um mini curso complementar, acho que a formação que vocês têm aqui, as pesquisas que vocês têm aqui. Eu sei que vocês estão preocupados, o principal foco do grupo é outro, né? Mas acho que essa sinergia entre o que a gente faz lá em São Carlos, a gente faz muitas coisas lá em São Carlos, mas é sempre focado, sempre com um olho na possibilidade de medir e na análise de dados dessas partículas. Então a gente achou que seria legal misturar essas nossas expertises nesse mini curso. Esse primeiro slide ele já mostra várias possíveis fontes no universo, gerando vários mensageiros. Fótons de baixa energia, fótons de alta energia, simbolicamente neutrinos, ondas gravitacionais, partículas carregadas. E tudo isso chega aqui na Terra e a gente, no último século, desenvolveu uma vasta quantidade de detectores e métodos de análise para explorar esses mensageiros, detectar e explorar esses mensageiros. Então a ideia do mini curso é, em 4 aulas breves, cobrir pelo menos as principais técnicas e principais observatórios que trabalham em astropartículas. Essa primeira aula seria bastante fundamental sobre como que esse chuveiro atmosférico extenso, né, ou em inglês extensive air shower, é gerado, se desenvolve e como é que a gente mede ele, porque no fundo as partículas de altas energias, quando eu falo partículas eu estou incluindo o raio gama, não podem ser detectados diretamente, nunca. Não existe um detector direto, ele é sempre detectado pelo sinal que ele deixa em algum meio. Então, esse sinal ele é genericamente chamado de Extensive Air Shower. Depois, na segunda aula, amanhã, a gente foca nas mais altas energias e usando o Observatório PRUG como exemplo, porque é o que eu tenho mais familiaridade, eu vou falar das técnicas de altas energias. Depois, na terceira aula, usando o CTA como exemplo, eu vou focar nas técnicas de detecção e análise de dados de raios gama. E depois, numa quarta aula, juntar um pouco tudo isso, porque quando a gente fala da detecção, nós estamos falando da detecção de um evento. Né? Então, chega um raio gama, chega uma partícula, gera um chuveiro,
a gente detecta e analisa. Mas depois, a física não é feita com um evento, a física é feita com uma estatística de eventos, e é isso que eu vou tratar um pouquinho na quarta aula, como é que a gente vai da detecção de um evento para a física com muitos eventos. Eu achei bom, para a gente começar aqui, falar um pouquinho da história de raios cósmicos. São poucos slides, lembrando que hoje a aula é mais sobre chuveiro, mas acho que vale a pena a gente falar, pelo menos de maneira geral, das fases da história de raios cósmicos ou da astrofísica de partículas. Entre 1900 e 1920 quando a gente tem a descoberta e identificação. É aqui que Vitor Hess faz os voos de balão, descobre as partículas, descobre que a radiação é extragaláctica, 1912, né, é o voo dele, em que ele descobre que a radiação vem de fora da Terra, perdão, falei extragaláctica, não, vem de fora da Terra, por isso que é cósmico, não é terrestre. Depois tem uma segunda fase onde as técnicas são desenvolvidas, e aqui se estabelece uma conexão com física de partículas, que não existia em princípio, por isso que o nome é cósmico, mas depois, numa segunda fase, essa conexão abre. Depois da Segunda Guerra Mundial, basicamente, começa o desenvolvimento de grandes experimentos e volta uma conexão com a astrofísica. E da década de 80 até hoje, a gente começa a ter a era dos grandes observatórios, e aí sim que o nome astrofísica de partículas começa a ser usado. Então, o que eu quero mostrar com essa fase com essas fases é que houve uma evolução e uma certa oscilação do foco da área, que começa com física de partículas. Então, 1912 é a descoberta, 1932 a descoberta do pósitron é feita usando raios cósmicos, ou seja, partículas que vêm de fora da Terra. Em 1937 a descoberta do muon é feita usando partículas que vêm de fora da Terra. Depois, em 1939, esse evento, que é uma cascata de partículas correlacionada, é descoberto, que é o tal do chuveiro, descrito em 1939. Em 47, o pion, o Cal e a lambda zero é descoberta por raios cósmicos também. E aí, em 1955, o primeiro acelerador, digamos assim, grande, começa a funcionar. E o antipróton é a primeira partícula descoberta num acelerador em Berkeley, em 1955. E aí tem uma mudança de fase, que eu estou representando aqui pelas cores. Quando os osciladores começam a funcionar, é óbvio que eles conseguem muito mais estatística em menos tempo, por uma interação mais controlada do que os raios cósmicos. Então a área se volta mais para a astrofísica, passa a ser um estudo mais de astrofísica do que de física de partículas. O Fermi propõe a teoria de aceleração das partículas de ambiente astrofísico em 49. Em 62, as primeiras partículas com energia de 10 a 20, que era uma coisa inimaginável, é descoberta. Em 66, a supressão José-K, que é a interação dessas partículas com a radiação cósmica de fundo, é descoberta. Os primeiros experimentos protótipos de cada uma das técnicas que funcionam até hoje são inaugurados. E então essa é uma era em que a área está toda focada em astrofísica. E depois, com a nova geração de experimento, a mistura começa a acontecer. E aí a área se consolida como uma questão de astrofísica de partículas, como se fosse a junção do que foi o nascimento e a adolescência dessa área. Então, já em 1992, por exemplo, o experimento FLIES-I publica a seção de choque próton-ar para uma energia que não é possível ser acessível para aceleradores de partículas. Então, essa primeira medida é já o primeiro grande resultado, talvez, desse experimento, que é um telescópio de fluorescência, ilustra a mistura. Medindo partículas de fora da Terra, ele mede uma seção de choque, que é uma característica que a gente normalmente atribui à física de partículas. E assim por diante, os grandes experimentos que operam desde a década de 90 para cá, eles sempre têm uma mistura, sempre tem uma combinação de assuntos que a gente costuma atribuir à astrofísica com assuntos que a gente costuma atribuir
a física de partículas, do qual a matéria escura talvez seja o representante máximo hoje em dia. Então, os voos de balão do Victor Hess em 1912, ele mede um aumento da radioatividade. Então, isso aqui é o número de pares que são ionizados em função da altitude no detector dele. Quanto mais pares ionizados, significa que mais radiação o detector dele está recebendo. E a hipótese inicial é que essa radiação vinha do solo terrestre. Então, quanto mais você se afasta do solo, menor tinha que ser a radiação. E ele mostrou o contrário, ele mostrou que essa radiação aumentava com a altitude, então originando aí a ideia de que esses raios são cósmicos. Em 1938, o Pierre Auger ele espalha detectores, e aqui, do ponto de vista tecnológico, teve um desenvolvimento muito grande que ele fez, porque essas partículas estão todas andando com a velocidade da luz, e para medir elas a distância grande, correlacionadas, o intervalo de tempo entre o disparo de um detector e o outro é muito pequeno. Então você precisa de um medidor de tempo e uma sincronização de detectores muito grande. Ele fez isso para medir. E aí por diante. Bom, a aceleração de Fermi, que todo mundo já ouviu falar provavelmente, isso é uma cópia do caderno do Fermi, onde ele deduz a aceleração de Fermi e mostra que o ganho é proporcional a v quadrado, a velocidade da onda ao quadrado. Esse caderno dele está na biblioteca da Universidade de Chicago, é restrita, é claro. Eu não tive acesso a essa página, mas eu conheci alguém que teve acesso a essa página. Então aí ele tirou uma foto e a dedução do Fermi para o mecanismo de Fermi é meia página, praticamente, do caderno dele. Em 63, o primeiro evento é detectado com partículas acima de 10 a 20 electronvolt, nesse experimento que chamava Vulcano Range, no MIT. 65, a radiação cósmica de fundo é medida, e aí logo em seguida a interação das partículas com essa radiação cósmica de fundo é prevista, que é o que ficou chamado como corte ou supressão GZK. E os grandes experimentos começam a funcionar. Então aqui nós estamos falando já de grandes telescópios, grandes regiões cobertas por cintiladores, que é esse experimento aqui no Japão, ou vários telescópios pequenos operando em conjunto. Eu vou falar sobre cada um deles. Então em 1980 até hoje é a era dos grandes observatórios. E o Brasil, por incrível que possa parecer, tem participado disso desde o começo. Não é exagero dizer que a física no Brasil começa com raios cósmicos. Não tinha física no Brasil antes de estudo de astropartículas. Em 1933, o Bernard Gross chega no Rio de Janeiro para trabalhar no Instituto Nacional de Tecnologia e começa a formação de várias pessoas que depois vieram a ser renomados cientistas. Em 1934, Gleb Vatagin chega em São Paulo, na USP, e começa a formação de um grupo de também outros grandes cientistas que vão ser conhecidos até hoje. E os dois, na época, trabalhavam com raios cósmicos. Os dois estavam preocupados em astrofísica de partículas. O Bernard Gross, por exemplo, é um dos poucos que você encontra citações ao nome dele em livros de astrofísica de partículas. Ele, em 1933, publicou uma transformada de fluxo de partículas cósmicas em função da latitude, que até hoje é chamada de Gross Transformation. Está aqui no um livro famoso, por exemplo, do Peter Grieder, que chama Extensive Air Showers, a seção em que ele fala do Gross Transformations, publicada em 1933. O Gleb Vatagin tinha várias preocupações, mas todas elas dentro desse escopo do que a gente chama hoje de astrofísica de partículas. Inclusive, em 1940, ele participou da descoberta desses chuveiros hadrônicos. Se você for no Physical Review e buscar por Brasil e ordenar de trás para frente, todos os trabalhos até 1960 são em astrofísica de partículas. Todos os trabalhos no Physical Review. O primeiro deles, do Gleb Vatagin, o segundo do Bernard Gross,
e depois começam a aparecer seus estudantes, Mário Schoenberg, Marcelo Dami de Souza, o Paulo Pompeia, mas olha os títulos: Explosional Showers, Cosmic Radiation, Meson Theory, Cosmic Rays, Theory of Protons and Neutrons. Então, todos eles preocupados. Não é exagero nenhum dizer que a física no Brasil começa com astrofísica de partículas, com esses detectores. Depois, obviamente, o que ficou mais famoso, César Lattes, que era estudante do Gleb Vatag na USP, vai para Bristol para melhorar as emulsões, e ele mede uma nova partícula expondo essas emulsões à radiação cósmica, que é o meson pi, que naquele momento era compreendido como mediador da força forte. Depois a gente teve uma descrição de mais baixo nível, mas naquele momento era essa a compreensão. Depois ele vai para Berkeley e também detecta os píons positivos e negativos com as mesmas emulsões que ele desenvolveu em Bristol. Ele volta para o Brasil bastante famoso, descendo do avião. Ele era muito jovem. Supunha-se que ele ia ganhar o prêmio Nobel naquela época. E ele funda 2 grandes grupos, um no CBPF, em 49, e o outro na Unicamp, em 67, que participam da colaboração Brasil-Japão para fazer medidas de astrofísica de partículas em Chakaltaya. Depois esse praticamente foi o último experimento, mas já indo na direção do que eu falei antes para vocês, de grandes colaborações. Esse é um momento em que o mundo está nessa transição para fazer experimentos com grandes grupos, e ele está participando. Ele era um grande cientista renomado internacionalmente para fazer isso. Ele está participando desse momento histórico através dessa colaboração Brasil-Japão, que vai até 1980. E esse é praticamente o último experimento que ele participa. Eles descobriram coisas interessantes nesse experimento, alguns eventos chamados que estão ilustrados aqui de centauros, ficaram por muito tempo como um mistério na física. O centauros é inclusive o símbolo do Departamento de Raios Cósmicos e Cromologia no Estudo de Física Gleb Vatag, né, por causa dessa descoberta. Eram eventos que tinham uma produção excessiva de hadrons, muito mais hadrons do que deveria ter. Mas aparentemente depois ele foi resolvido. Mas veja, só muito depois, 2006, 2003, foram feitas análises do experimento de novo, para mostrar que esses eventos não precisavam de nova física para ser compreendidos. E então aí, exatamente os 2 grupos fundados pelo César Lattes, na década de 90, começam a participar da nova empreitada, que naquele momento era a participação no Observatório Pierre Auger, que era o principal observatório daquela geração para estudar astropartículas. Então, que dando toda essa continuidade histórica, né, desde do Gleb Vatag e do Bernard Gross, essa evolução aqui no Brasil, que acaba culminando no nascimento, na participação brasileira no Observatório Pierre Auger, onde uma nova geração é formada, inclusive a minha, que depois se junta ao CTA. Hoje os 2 em funcionamento, um começando o CTA e o outro já mais velhinho, mas nessa ideia dos grandes experimentos de astropartículas que a gente faz parte. E também tentando ressaltar para vocês como isso teve o tempo todo caminhando junto com o cenário internacional, como isso não foi desconectado em momento nenhum. O Brasil tem participado do desenvolvimento da área desde 1930, o que é bastante raro em outras áreas da ciência no Brasil. Isso que dá para a gente, esse histórico que dá para a gente uma participação efetiva dentro desses experimentos. Quando você olha outras áreas, sem nenhum desmérito, às vezes as áreas não alcançaram ainda esse nível de maturidade, o que reflete no fato de que os pesquisadores não têm posições de liderança dentro das colaborações, o que reflete com o fato de que a indústria brasileira não participa nesses grandes experimentos. Não é o caso de astrofísica de partículas. O nosso histórico garante que a gente
sempre teve e continua estando passo a passo com a comunidade internacional. Acabando um pouco desse histórico, alguma pergunta até aí? Não? Vocês veem que fica o slide anterior fica um pouco aqui atrás, ó? Como é que isso acontece? Será que o vai sumindo ou não? Não, né? Que estranho, né? Tem várias. Então, falando disso dito, vamos começar a falar do assunto verdadeiro da aula, que é esse chuveiro, essa cascata de partículas. As partículas chegam na Terra e tem várias técnicas que foram desenvolvidas para detectá-las. A gente lança satélite, coloca detector em balão, faz telescópios. Esse é assim, o desenho de um telescópio de luz Cherenkov. Esse é a representação de um telescópio de luz de fluorescência. A gente põe detectores de partículas no chão. E todos eles, inclusive esses aqui, estão medindo a produção de partículas e radiação pela partícula primária. Não estão nunca medindo a partícula que a gente chama de primária, que pode ser um raio gama, pode ser um próton, pode ser qualquer núcleo, até ferro. Quando a energia cresce bastante, quando a gente vai para energias altas, o fluxo dessas partículas cai rápido. Então você precisa aumentar a área de coleção. Quando você tem um detector de área muito grande, não tem como você colocar ele num balão e num satélite e lançar, simplesmente porque não cabe dentro de um balão ou dentro de um satélite. Então você faz o detector na Terra. Você coloca ele numa área grande de coleção na Terra. Na Terra, a própria atmosfera funciona como meio indutor dessa cascata. Funciona como meio no qual essa cascata de partículas vai se desenvolver. Quando a energia é baixa, você consegue colocar, o fluxo da partícula é alto, o fluxo de partículas é alto, partículas primárias que chegam na Terra é alto. Você consegue colocar o seu detector num balão ou num satélite. Mas aí você precisa criar o meio dentro do seu balão, do seu satélite, para que esse desenvolvimento aconteça. Então, os detectores que estão em balão ou satélite, eles são uma sequência de camadas de absorvedor e detector, que fazem com que o que acontece naturalmente na atmosfera se desenvolva dentro do detector. E aí você detecta. Então, isso aqui basicamente é uma camada em geral, é um metal, que é muito denso, pode ser chumbo, só que chumbo é muito pesado. Quando você lança, eles usam outros metais, tungstênio, que não interage com quase nada. E uma camada de um calorímetro, de um cintilador, de um gás que floresce, dependendo do tipo, do que exatamente você quer medir, que vai amostrar as partículas. Então é assim que funciona. Esse desenho aqui é de um satélite em funcionamento, o BESS, e a partícula entrou aqui, ela percorreu uma distância sem interagir, aí ela interage aqui numa camada e começa a gerar essa cascata de partículas que vai ser medida. E aqui, simbolicamente, isso está acontecendo na atmosfera. Os livros mais famosos sobre o que eu vou falar aqui são esses três aqui. Sobre o chuveiro em si, esses dois são mais específicos, apesar de que o do Longuer também tem bastante coisa sobre desenvolvimento de chuveiro. Então, o pai, quem detectou o chuveiro foi Pierre Auger. Pierre Auger ganhou o prêmio Nobel por detectar o chuveiro atmosférico extenso e é um dos principais fundadores do CERN, por isso. Desculpa, sobre o slide anterior que o senhor falou sobre nos telescópios, fora da atmosfera também precisa produzir esse chuveiro. Eu acho que eu cheguei um pouco atrasado que fui pegar água, mas por que necessariamente você não pode medir a partícula diretamente? Porque ela atravessa tudo. Basicamente, a energia de um raio gama ou de uma partícula de raio cósmico carregada, um próton, um
um elétron. A energia é tão alta que ela atravessa tudo. Ela deposita energia por ionização, o que é uma forma de interação também. Mas não é uma forma de interação muito eficiente para detectar, quando a energia é muito alta. Então, o mais fácil é você deixar ela interagir. Você força ela a interagir, porque você distribui a energia dela num monte de outras partículas, e aí fica mais fácil você detectar um monte de partículas de baixa energia do que uma de alta energia. A ideia é usar um absorvedor como um multiplicador do sinal. A partir da interação, o resultado é que você tem várias partículas de baixa energia, então é mais fácil você medir. O que acontece em geral, não necessariamente, é um efeito em cascata, né? Qualquer partícula aqui, um fóton, um próton, interage com, em geral, o núcleo do meio, pode ser da atmosfera. Então, a energia dessas partículas é tão alta que os elétrons no meio são irrelevantes, eles não interagem com os elétrons é uma energia de ligação muito baixa para eles. Eles trombam direto no núcleo e aí produzem uma infinidade de outras partículas. Aqui está só desenhado esquematicamente. É claro que nessa interação assim não vai sair só um elétron e um pósitron, mas uma sequência de jatos que nós vamos ver exemplos a seguir. Efetivamente, pósitrons, elétrons e fótons são os que são fáceis de detectar, por isso que eles estão aqui. Eles depositam energia rápido no meio subsequente, eles interagem rápido, produzindo mais pares. Tem vários mecanismos de radiação que elétrons e pósitrons produzem facilmente num campo magnético ou no meio, que depois vai ser o sinal. O que a gente mede de verdade é elétron, pósitron e elétron, na maioria das vezes. Existem detectores específicos para outras partículas, para muons, detectores específicos até para hadrons, mas precisa ser muito específico, precisa ser desenhado para fazer aquilo. Senão, a maior parte do sinal é pósitron, elétrons e fótons que vêm como resultado dessas interações. A interação toda é bastante mais complexa. Essa é uma simulação de um próton interagindo no núcleo da atmosfera 10 a 14, com 10 a 14 eletronvolts. Né? Cada cor aqui representa um tipo de partícula diferente. Então, em azul está representado os hadrons, nesse verdinho mais claro os muons, que você quase não vê, porque eles estão todos muito para dentro aqui, no eixo. Né? Depois os elétrons em vermelho, elétron aqui quer dizer elétron e próton, e os neutrinos em verde. Os elétrons são espalhados no caminho, né? Então eles saem mais para fora do eixo de chuveiro, e os muons e hadrons são mais concentrados. Aqui está uma simbologia dessas interações. Então, eu tenho a interação com o núcleo do A e uma sequência de diferentes interações. Esse eixo principal aqui mostra essa ideia de gerações, que vai tendo uma primeira, uma segunda, uma terceira interação e várias gerações vão acontecendo. Costuma-se dividir essas cascatas em alguns componentes, que eu vou tentar explorar aqui agora com vocês. Existe uma componente que ela em geral, chamada de eletromagnética. Isso é uma linguagem, isso é um jargão da área. Essa parte eletromagnética, ela não é necessariamente que só tem, desde o começo, interação magnética, mas ela é o resultado do decaimento do pion zero. Nessas interações aqui, vocês sempre vão ter um monte de pions, produzidos com os três tipos, positivo, negativo e zero. Os pions zero decaem em 2 gama, muito rápido.
E uma vez que você tem gamas interagindo na atmosfera, eles só vão produzir pares, e esses pares só vão produzir outros elétrons, só vão produzir outros fótons, que só vão produzir outros elétrons. Então, a partir do decaimento do pion zero, a gente chama isso de cascata eletromagnética, porque aí só tem interação eletromagnética, e só tem elétron, pósitron e elétron. Mas a origem não foi uma interação eletromagnética. Quem gerou o próton foi uma interação hadrônica. Quem gerou o pion, perdão, foi uma interação hadrônica. O outro lado, a parte carregada, o pion zero e o pion mais, eles decaem rápido para muon. E aí os muons quase não interagem. A maior parte dos muons chegam na Terra, chegam na superfície terrestre, ou atravessam o detector dentro do satélite. Uma parte pequena deles, os de mais baixa energia, podem decair para elétrons e neutrinos. Mas é uma parte bastante pequena. E todas essas interações que não está mostrada aqui, desde a primeira aqui, produzem um fluxo de neutrinos bastante alto. Né? Então, professor, já sendo falando aqui, está conseguindo ouvir? Estou sim. Então, nesse caso, a gente poderia dizer que o início do chuveiro ele é predominantemente hadrônico e posteriormente neutrino e eletromagnético. Correto se começar com uma partícula carregada. Né? Se o chuveiro começa com um próton ou um núcleo de átomo, o que você falou é correto. A única exceção é se ele começar com um raio gama. Se ele começar com um raio gama, então ele é eletromagnético desde o começo. Obrigado. No caso dos neutrinos, como eles interagem muito fracamente, eles praticamente passam despercebidos por toda a atmosfera. Né? Sim, eles não interagem na atmosfera e vão passar. Obrigado. É essa cascata eletromagnética que produz a radiação que nós vamos construir telescópios para detectar, tanto a radiação Cherenkov quanto a luz de fluorescência, que os telescópios de fluorescência e os telescópios Cherenkov vão medir. De novo, só reforçando, então tem esse jargão do que a gente chama de cascata eletromagnética e o que a gente chama de cascata hadrônica. Fundamentalmente, o que vem do pion zero a gente chama de eletromagnético, o que vem do pion mais, pion menos, a gente chama de hadrônica, lembrando que no fundo tudo pode ser hadrônico, mas só um jargão da área. É porque no slide anterior o senhor mencionou que era com pion mais, pion menos hadrônico, só que eu estou vendo muons. Então... Porque o pion mais, pion menos decai no muon mais, no muon menos. Não, tudo bem. Só que, assim, o muon, ele não é um hadron. Então... Sim, bem notado. Por isso que eu falo que isso é um jargão da área. Tá, O muon não é um hadron, assim como o pion zero, que gera a cascata eletromagnética, não é um lepton e não é eletromagnético. tá, assim, desculpa, é só porque... Tá, é confuso mesmo, ainda bem que você falou. O muon não é um hadron, né? Sim. Mas a gente chama essa parte do chuveiro da componente hadrônica do chuveiro. Tá, tudo bem. Então é uma convenção mesmo. É uma convenção. Tá, tá bom. Porque ela é sinal, de alguma forma, dessa componente de pion mais e pion menos. É um jargão, mas vocês vão ler isso em todo lugar. Tá certo, obrigada. Botando um pouco de números em escala aqui, né? No nível do chão, então, quando chega aqui no chão, essa cascata tem aproximadamente 80% de fótons, 18% de elétrons, 1,2% de muons, isso em quantidade, em número, né? E 0,3 ainda de hadrons, ou seja, pions. Então, o pion também não aí começa a confundir, né? Então, pions e kaons, basicamente, que está nessa contagem de hadrons aqui. Desculpa. Pode. Desculpa.
Eu acho que parte também da confusão é porque no contexto de colisores também, quando uma partícula hadroniza, gera um jato, realmente é uma hadronização, vários processos, por intenso forte. E aí fica confuso. Então, todos os jatos é como se fosse, no final, eletromagnéticos. Assim, geram muons, ou neutrinos, ou... Então, na linguagem de raios cósmicos, muons não é colocado na classe eletromagnética, ele é colocado na classe Então hadrônica. ele entra no 0.3. Perdão? Ah, não, desculpa, tem lá muons. Não, Ok, aqui aí tem 1.7, sim, tem lá. hadrons aqui são hadrons mesmos. Nesse slide, hadrons aqui, Ok, desculpa. pions e kaons. O número de partículas pode crescer muito, pode ser da ordem de 10 a 6 para um chuveiro de 10 a 15 eletronvolt de próton. Pode ser até 10 a 10 partículas para um chuveiro de 10 a 20 eletronvolt. Então, o número de partículas é muito alto. Elas espalham poucos metros numa camada fina. Então, o que a gente está vendo aqui é como se fosse um desenho do que já aconteceu, né? Mas todas elas estão andando à velocidade da luz, então elas estão todas numa camada muito fina, com velocidade muito próxima da luz, aqui embaixo, chegando nos detectores. Aqui são exemplos de simulação, só para mostrar como isso pode ser mais complicado. Então, essa é a primeira interação de um próton com 10 a 15 eletronvolt. Em vermelho estão elétrons e fótons, em verde muons, em azul hadrons. Então, aqui teve a primeira interação, e aí vocês veem que sai um monte de coisa. Não é tão simples quanto o desenho que tem só uma ou duas partículas saindo. Depois, uma outra interação aqui embaixo de uma outra partícula, uma outra interação aqui, a terceira, dando sequência, então, ao aumento de partículas. E vocês veem também, obviamente, como que elétrons e fótons podem sair bem espalhados, né? E aumentando a largura desse... Do ponto de vista de análise de dados, já entrando um pouquinho nessa ideia, a gente precisa fazer essas simulações desses chuveiros para conseguir entender como eles funcionam, né? E isso é um problema computacional muito complicado. Esse é um gráfico já meio antigo, de um computador antigo, mas ilustra bem a ideia. Esse é o tempo de CPU que você precisa para simular um evento em função da energia da partícula primária, né? Então, alguns pontos foram colocados aqui com simulações e depois a linha foi extrapolada. Então, para você simular um evento com 10 a 19 ou com 10 a 20 eletronvolt, você precisaria de anos, né? Muitos anos para fazer isso. Mesmo com a evolução da computação, isso era naquele momento que isso foi feito 21 anos, mesmo que hoje for 10 anos, mesmo que for 5 anos, para você simular um evento demorar 5 anos é completamente factível, porque você precisa de uma biblioteca com milhões e milhões para fazer qualquer análise de dados, né? E também é impossível guardar todas. Esse é um gráfico também da quantidade de CPU que você precisa para guardar todos os eventos que seriam, todas as partículas que seriam simuladas num evento em função da energia. Aqui está o tamanho em gigabytes, né? Então aqui é 1 tera, aqui é 10 tera, aqui é 100 tera. Então para um evento de 10 a 20 eletronvolts você precisaria como 100 tera. De novo, para um evento não serve de nada, você precisaria ter uma biblioteca. Então é muito difícil fazer essa simulação. Em função disso, já historicamente vem se desenvolvido modelos fenomenológicos, modelos numéricos para tentar descrever esse evento que você vai medir e vai ter que analisar. Então você precisa ter um modelo para
entender como é que ele funciona. O modelo mais simples é chamado de modelo de Heitler, foi feito há muito tempo, que funciona muito bem para chuveiros puramente eletromagnéticos, ou seja, para chuveiros que começam com fóton. E a ideia aqui é muito simples. Você começa com um fóton e a cada livre caminho médio você divide. Então, você supõe que houve uma produção de par aqui, aí um próton, um elétron e um pósitron é gerado. Cada um deles recebe metade da energia do fóton mãe. Esse elétron e pósitron anda um livre caminho médio, interage de novo, e aí a interação aqui agora produz um fóton e um elétron. Então, agora cada partícula nessa camada vai ter 1/4 da energia da partícula inicial. E assim por diante. Então, isso é uma progressão simples de se modelar, que leva a 2 resultados importantes, que é cada camada que está escrito aqui, o número máximo de partículas, qual vai ser, e qual vai ser a profundidade medida aqui nesse meio, em que esse máximo vai acontecer. O número máximo, o número de partículas vai aumentando nesse modelo, como está claro aqui, até uma certa energia crítica. A hora que a energia das partículas for tão pequena que a probabilidade delas serem absorvidas for maior do que a probabilidade delas interagirem de novo, então elas vão ser absorvidas e a cascata para de crescer. A cada livre caminho médio duplica o número de partículas e a energia cai pela metade. Mas chega uma hora que a energia é tão baixa que elas passam a ser absorvidas pelo meio e aí não tem mais aumento do número de partículas. Esse modelinho mostra isso, que se você fizer isso e supor que essa energia crítica EC, a energia a partir da qual a probabilidade de ser absorvida passa a ser maior do que a probabilidade de interagir, você tem que o número máximo de partículas é dado por essa equação simples, e a profundidade no qual o máximo, ou seja, quantas camadas vão demorar para isso acontecer, é dado pelo logaritmo em base de 2, dessa razão aqui também. É muito fácil fazer essa conta, se vocês fizerem essa sequência, vocês vão deduzir. E tudo no desenvolvimento de um chuveiro é medido em profundidade, em geral atmosférica, mas mesmo se for no detector, dentro do detector, também é medido em profundidade, que é nada mais, nada menos do que a integral na linha percorrida pela partícula da densidade do meio. O que você quer medir aqui com a profundidade atmosférica é a quantidade de alvos que aquela partícula vai enfrentar enquanto ela caminha naquele meio. Se ela andar num alvo que é pouco denso, a quantidade de alvo que ela vai enfrentar é menor. Se ela andar num alvo que é bastante denso, ela vai encontrar mais partículas para interagir. Existe uma conta simples para a atmosfera, porque você tem que considerar que a atmosfera está ficando mais rarefeita exponencialmente, ou seja, quanto maior a altitude, menor a densidade. Isso pode ser modelado por uma ou várias exponenciais, dependendo a precisão que você quer ter, mas a profundidade atmosférica na vertical, ou seja, apontando para o zênite, é da ordem de 1000 gramas por centímetro quadrado. Então esse é o tamanho da atmosfera. Mas se você inclinar, é claro que dependendo do ângulo zenital, essa quantidade de matéria aumenta, porque você tem um caminho maior na atmosfera. Se você integrar esse perfil, até 60 graus mais ou menos, dá para aproximar bem simplesmente pela projeção com o cosseno. Para cima de 60 graus, outros termos começam a entrar. Então esse primeiro termo aqui, que é o termo da expansão, vale para até 60 graus bem. Depois começa a entrar outros termos, porque tanto a Terra quanto a atmosfera são curvas, né? Então aí não é só multiplicar pelo cosseno, tem que levar em conta que a Terra e a atmosfera estão curvando. A teoria de raios cósmicos, ela a teoria aqui desse chuveiro, raios cósmicos aqui está dentro de chuveiro, ela é bastante extensa, tem muita coisa que foi desenvolvida, inclusive
analiticamente. Só aqui mostrando alguns desses desenvolvimentos. Fundamentalmente, o que você faz é você pega cada tipo de partícula, considera qual que é a perda de energia dela por todos os efeitos, por ionização, por Bremsstrahlung, a diferença de ser elétron e pósitron, por outros efeitos, aniquilação, Braba, Moller, e coloca tudo isso dentro de uma equação diferencial de propagação e tenta resolver ela da melhor maneira possível. Para algumas partículas, para alguns tipos de interação, você até consegue descrever isso analiticamente. Aqui está um exemplo onde isso foi resolvido por uma chamada famosa aproximação B, ou seja, isso aqui é um modelo fenomenológico, matemático, analítico, não tem nada de simulação, onde você consegue descrever o crescimento e a morte do número de partículas em função da profundidade. Então, esses são curvas para diferentes energias, na qual esse efeito que eu tentei explicar, ele é modelado, ou seja, o número de partículas vai aumentando porque vai se multiplicando. A hora que você chega numa certa energia crítica, a probabilidade de absorver passa a ser maior, e aí o número de partículas vai caindo, né? Esse ponto aqui, onde o número de partículas é máximo, que é chamado da profundidade máxima, e se não hoje, na próxima aula, vai ficar claro porque que esse ponto é tão importante assim, e todos os modelos tentam descrever ele bem, né? Só que modelos numéricos não prevêem flutuação. Em geral, um modelo analítico ou fenomenológico descreve a média, ele não descreve nenhum tipo de efeito estocástico no desenvolvimento, então ele tem sua limitação. Por isso, simulações de Monte Carlo começaram a ser desenvolvidas, e aqui as duas figuras estão só para explorar isso. Elas mostram o número de elétrons em função da profundidade, elétrons e fótons aqui só elétrons. Para um modelo analítico, vocês veem como isso aqui é bem suave, não tem nenhuma rugosidade e irregularidade, sobe e desce, enquanto que aqui é para uma simulação de Monte Carlo, aí vocês começam a ver que já tem uma certa oscilação, vocês começam a ver que uma curva não é exatamente igual à outra, uma está mais se desenvolvendo para profundidades maiores, outra está se desenvolvendo para profundidades menores, uma demora um pouco mais para cair, a outra cai mais rápido, coisas que obviamente não aparecem no modelo fenomenológico numérico. Então, quando começa-se a novas gerações de detectores, começa a se desenvolver também simuladores de Monte Carlo, que levam em conta aí não só a parte eletromagnética, mas sim também os tais chuveiros hadrônicos, aqui hadrônicos, entre aspas, incluindo muons, por exemplo, que não são hadrons, né? O primeiro modelinho foi uma extensão do original de Heitler, e é chamado modelo de Heitler-Matthews, que ele propõe uma correção para a parte hadrônica. Então ele estima o número de pions e, baseado no número de pions carregados, estima o número de muons, encontra uma equação para o desenvolvimento do número de muons e aí soma com o desenvolvimento eletromagnético. Então ele trata a parte hadrônica, aqui muons, como sendo uma correção da parte eletromagnética, elétrons e fótons. E aí ele descreve, por exemplo, que a profundidade no qual o máximo vai acontecer para qualquer partícula de massa A, ou seja, não só para raio gama, é a profundidade que um próton vai fazer, mais esse parâmetro, o logaritmo da massa da partícula. Então aqui está pensando, se um núcleo for de ferro, por exemplo, como é que eu sei o quão distante do próton o ferro está? Ele está distante por uma constante logaritmo da massa. E isso está expresso aqui, né? Aqui está a profundidade do máximo em função da energia para simulações de próton, para simulações de raio gama e para simulações de ferro. A linha tracejada ou a linha cheia são diferentes modelos. Mas o que ele quer o que ele tenta descrever é esse pulo, né? Como é que o próton e o ferro estão se desenvolvendo deslocado na atmosfera
porque um tem mais massa que o outro, fundamentalmente um vai interagir antes que o outro e vai se desenvolver mais rápido na atmosfera. E todos eles, todos os carregados, todos os de próton a ferro, se desenvolve de maneira diferente ao gama, que é fundamentalmente eletromagnético. Então essa ideia de que eu posso pegar o de gama e acrescentar coisas nele para descrever o modelo dos outros. Uma outra maneira fenomenológica de tentar descrever as componentes desse chuveiro é dividir elas entre lateral, longitudinal e temporal. Eu vou falar um pouquinho, vocês podem ver as datas aqui de quão antigo esses modelos são, mas são linguagens que a gente ouve muito ainda. O desenvolvimento lateral foi modelado por esses três, Nishimura, Kamata, Greisen, e são basicamente ajustes. Eles fizeram simulações e eles conseguem descrever o que está nesse gráfico aqui. Esse é o desenvolvimento ao longo da linha perpendicular ao eixo. Então vocês imaginam esse eixo do chuveiro se desenvolvendo e perpendicular a esse eixo, quantas partículas tem, né? Isso no começo Isso no começo é bastante estreito. Então todas as partículas estão muito próximas do eixo, como está mostrado nessa figurinha bem estreita aqui. Conforme o chuveiro vai se desenvolvendo verticalmente, ou seja, quanto mais profundo ele vai ficando na atmosfera, mais largo ele vai ficando. Porque as partículas, toda interação tem um momento transverso pequeno ou grande, mas tem. Então, a cada geração, as partículas são deslocadas desse eixo. Se for elétron, é mais ainda, é deslocado mais ainda, porque espalha, tem espalhamento, scattering, né, na atmosfera. Então, quanto mais ele vai se desenvolvendo na atmosfera, mais largo ele vai ficando. Se a energia for bastante alta, ele pode chegar no chão ainda bem largo, né, com muitas partículas. Se a energia for menor, ele vai morrendo e aí praticamente não chega nada na atmosfera. Então existem funções que descrevem não chega nada na Terra. Existem funções que descrevem essa equação do desenvolvimento lateral, que é chamada de Nishimura, Kamata, Greisen, e de longitudinal, que é essa aqui, que é chamada de Geiser-Hillas, sempre dando o nome de quem fez, né? Então você também pode descrever aquele comportamento de que aumenta o número e cai o número com uma função relativamente simples, que tem aqui o número máximo, a posição do máximo, e o resto é parâmetro, não é parâmetro de ajuste, não tem muita física por trás desse x0 e desse lambda aqui, é parâmetro de ajuste. É uma maneira fenomenológica de entender como é que essas partículas crescem. A Nishimura, Kamata, Greisen tem essa fórmula aqui, então em função do raio tem um fator de escala e tem parâmetros de ajuste para descrever. Então são funções simples que dão uma maneira de se entender como é que essas partículas são geradas e morrem ao longo do eixo e como é que elas são geradas e morrem na direção perpendicular a esse eixo. A frente desse chuveiro, então, agora no tempo, pensando no tempo, ela é bastante estreita. A largura, a espessura, né, espalhada aqui dessas partículas, ela é da ordem de centenas de nanosegundos no máximo. Então, todas as partículas, essas 10 a 10 partículas que podem estar geradas nesse chuveiro, elas estão concentradas num intervalo de tempo que é algumas centenas de nanosegundos. Isso implica que você tem que ter detectores muito rápidos, muito bons para medir a passagem dessas partículas no chão. E o que eu chamei de atraso aqui, que é essa curvatura dessa frente do chuveiro, ela também é da ordem de centenas de nanosegundos. Então, quanto mais longe do eixo as partículas estão, elas vão atrasando mais, porque elas estão espalhando mais. Então, essa diferença de tempo aqui são alguns
nanosegundos. Isso é um dado medido por alguns tanques do Observatório PRG. Então, isso aqui é a intensidade do sinal numa unidade que é usada pelo observatório em função do tempo. Então, vocês veem que o número de partículas atravessando o tanque começa pequeno, cresce, depois cai no intervalo exatamente de centenas de nanosegundos, como está esquematicamente mostrado, né, aqui. Então, o evento é muito rápido, é muito difícil de ser medido, e quando cresce muito difícil de ser sincronizado. Os observatórios que tem, deixa eu ver o que eu quero mostrar aqui. Os observatórios que precisam ter necessariamente uma área muito grande precisam ter técnicas de sincronização do sinal medido entre diferentes sensores muito bem trabalhada. Seja o sensor aí, pode ser os tanques do Observatório PRG, pode ser cintiladores dos telescópios, por exemplo, como o Telescope Array, pode ser os telescópios do CTA, cada fotomultiplicadora do CTA, por exemplo, cada sensor óptico, está medindo um intervalo de tempo, que em princípio é arbitrário. Como é que você sincroniza cada um desses sensores é uma coisa importante. E se você sincronizar errado, dentro de alguns nanosegundos, você simplesmente não consegue combinar os dados. O que um vai medir não tem nada a ver com o que o outro vai medir. Então, tem um conjunto de detectores que tenta explorar exatamente esses sinais. No solo, a gente chama quase sempre de detectores de superfície. Eles detectam as passagens das partículas mesmos. E eles são basicamente dois tipos. Detectores também de Cherenkov, mas não Cherenkov no ar. Eles são, às vezes, a maior parte deles Cherenkov na água, como os tanques, ou no gelo, como o Ice Cube, por exemplo. E cintiladores. Cintiladores são plásticos especiais que, quando passa uma partícula dentro dele, produz cintilação, e aí você acopla uma fotoamplificadora para medir esses fótons de cintilação. Ou são detectores de radiação, fluorescência Cherenkov, aqui estamos pensando no ar, e balões em órbita. Só um resumo esse slide que eu mostrei logo no começo. Já estamos esgotando aqui 1 hora, não vou demorar muito mais não. Exemplos, só para citar um de cada tipo, e depois nas outras aulas a gente explora eles com detalhes. O Fermi-LAT, que muitos de vocês devem usar, inclusive, é fundamentalmente um detector de partículas desse jeito que eu expliquei para vocês. Então, o raio gama entra no detector e ele passa por uma sequência de camadas de tungstênio e silício que induzem a produção de uma cascata. Aqui está uma simulada, por exemplo. E para cada uma dessas camadas você consegue, depende exatamente, ele tem mais de um sensor, mas depende exatamente do que você quer medir. Ele pode medir a energia ou o tempo de passagem das partículas em cada uma delas. E o último aqui é um calorimeter, vai sair sempre em inglês, calorímetro em português, que faz todo mundo morrer. Ele é muito denso, ele faz todas as partículas depositarem toda a energia ali dentro para medir a energia do raio gama inicial. Se você mede a energia de todo mundo, você soma a energia de todo mundo, você sabe a energia da partícula que chegou lá em cima. E se você tem o tempo de disparo e a posição de cada um dessas camadas, você consegue reconstruir a direção daquele raio gama. Vou falar um pouco mais sobre isso. Então, o Vulcano Ranch, que foi esse detector que mediu pela primeira vez uma partícula de 10 a 20 electronvolt, ele tinha 19 detectores, que eram cintiladores plásticos, acoplados a polegadas de 5 PMTs de 5 polegadas, ou seja, fotomultiplicadoras acopladas a cintiladores. Então, a partícula carregada passa no plástico, o plástico brilha, fundamentalmente é isso, por uma transição atômica dentro do plástico, ele brilha. A hora que ele brilha, isso é hermeticamente fechado, isso é fechado à luz, faz um canal desse brilho para uma fotoamplificadora, que está acoplada aqui. A fotoamplificadora lê essa luz e transforma num impulso elétrico.
Cada um dos sensores estava espaçado por 442 metros, numa área de 8,1 quilômetros quadrados. Então não era tão grande assim, era relativamente pequeno, então 3 quilômetros só de tamanho, já grande, mas nada comparado com os de hoje. E o tempo e a intensidade eram medidos por osciloscópios. Então, em cada uma dessas fotoaplicadoras, nos cintiladores, tinha um osciloscópio que media e gravava o sinal medido. Quando havia sincronia entre vários deles, e aí está a tecnologia de sincronia, o evento era gravado num disco, né? E ele mediu nesse evento, aqui está mostrado, essa é a figura desse evento, 1.400 partículas passando nesse detector, 560 nesse, 54 nesse, 30, 6, 6 partículas passando em cada um desses detectores. E aí ele consegue traçar essas curvas de densidade iguais, né? Então ele está reconstruindo esse evento com densidades iguais. Ele tem aqui uma função de distribuição lateral, ele sabe como essas partículas morreram ao longo da distância. Ele usou uma Nishimura-Kamata-Greisen, uma função para ajustar a queda do número de partículas, certo? Se ele tem uma função analítica que descreve isso, ele integra a função, ele calculou o número de partículas que estava chegando no chão. Com esse número de partículas chegando no chão, ele consegue impor a energia mínima que a partícula tinha que ter chegado lá na atmosfera para produzir tantas partículas assim no chão. Tão simples quanto isso. Outro experimento, Havera Park, tinha 30 detectores de água. Eles eram tanques Cherenkov de água. Aqui a ideia é que a partícula atravessa a água com velocidade maior do que a velocidade da luz na água. Ela produz luz Cherenkov na água. Tem aqui, em cima dessa água, fotomultiplicadoras que vão medir essa radiação Cherenkov, transformar num sinal elétrico, que é medido com osciloscópio. E aqui foi o primeiro detector, porque ele tinha detectores bem espalhados. O primeiro detector que usou micro-ondas para mandar o sinal. Então teve uma tecnologia aí, sem fio para sincronizar os detectores. A GASA, a área já era bem maior, no Japão. Funcionava com cintiladores plásticos e talvez pela primeira vez em camadas. Então eram várias camadas de cintiladores, copiando o que se faz em satélite e balão, mas aqui na Terra, né? E pela primeira vez com fibra óptica. Esse experimento de 1990. Então conectar coisa com fibra óptica nessas distâncias em 1990 não era tão simples quanto é hoje, né? E isso garantia uma melhor sincronia. A ideia aqui é que a partícula atravessa o cintilador. Quando atravessa esse cintilador, o plástico aqui embaixo então produz luz, e esse cone metálico, mas com as paredes pintadas de forma a refletir a luz, ele fica refletindo a luz aqui dentro até que ela cai dentro de uma fotoaplicadora que está lá em cima e é transformada no impulso elétrico. Então a ideia é muito parecida, mas reforçando essa ideia que você mede um subproduto de um subproduto de um subproduto da partícula que chegou na Terra, independente do tipo que ela for, e depois tem que inventar um método de calcular a energia e a direção dessa partícula que chegou. O primeiro telescópio Cherenkov que funcionou foi o Whipple, nos Estados Unidos. Essa é uma foto original dele, e a ideia é basicamente a mesma. Ele era um telescópio com abertura de 10 metros, vou falar um pouco depois das especificidades, e 331 fotoamplificadoras. Então as fotoamplificadoras estão aqui, que estão os espelhos. A luz Cherenkov é produzida na atmosfera, reflete no espelho, vai para essa câmera, que transforma isso no impulso elétrico, e assim por diante. O Whipple era um só, não tinha muita preocupação era um telescópio só, não tinha muita preocupação com sincronizar nada, porque era só ele medindo ali. Mas quando você coloca outros telescópios, isso vai passar a ser importante. Por hoje era isso. Perguntas?
Não? Caso tenham perguntas no Meet, podem mandar escrito também, que aí eu posso ler aqui. Então deixa eu só voltar aqui então, lembrando que o que eu vou fazer nas próximas aulas, exceto se vocês tiverem uma ideia melhor, e estou falando sério, porque a gente pode brincar aqui, de hoje para amanhã eu posso trocar os slides. Então, na manhã eu estava pensando em focar no funcionamento do Observatório PRG e explicar um pouco mais de detalhes como é que funcionam os tanques de água dele, os detectores de fluorescência, e aí a gente entender como é que ele reconstrói os eventos para produzir física. Depois, na terceira aula, como é que a gente faz isso para telescópios de raios gama, com base no CTA. E na última aula, como é que a gente transforma a reconstrução de cada evento num parâmetro físico, em alguma coisa que a gente quer medir, num espectro, num mapa no céu, em coisas estatísticas, né? Uma estimativa de composição, em coisas que têm estatística para fazer física com elas. Parece uma boa ideia ou mudamos a ordem aqui? Acho que é uma boa ideia, sim, professor. Obrigado. Porque nesse caso do PRG é raios cósmicos, né? Sim. Então depois raios cósmicos, raios gamas, eu acho que isso aí cobre bastante coisa já. Então amanhã eu vou falar do chuveiro como se fosse uma coisa que vocês já não estão ouvindo pela primeira vez. Eu vou falar do desenvolvimento longitudinal, do desenvolvimento lateral, porque, por exemplo, a observatória PRG tem detectores para medir o desenvolvimento lateral, tem detectores para medir o desenvolvimento longitudinal, e aí combina os dois para fazer alguma coisa. Então essa linguagem que eu apresentei hoje vai ser usada amanhã. Vou falar de componente hadrônica do chuveiro, incluindo os muons, sem me preocupar com isso. Uma dúvida sobre as aulas. As próximas aulas, elas vão ter parte calculada, assim, parte prática, no caso de cálculos, desenvolver, ou vai ser ainda só nos slides? Que eu vou fazer? Sim, de desenvolvimento de... Não estou planejando fazer desenvolvimento. Não, era só para saber mesmo. Uhum. Só para... Vai precisar de que a gente traga o computador, especialmente na parte de análise de dados e demais, porque imagino que tem uma parte prática. Não planejei parte prática. Para instalar isso e fazer funcionar, demora. Não é nada assim. Eu poderia ter pensado em fazer isso, mas mandado para vocês antes, para vocês instalarem. A gente ficar aqui, nós vamos ficar compilando biblioteca ao invés de discutir. E mantemos o horário sempre às 11, então? Tá bom assim? Perfeito. Obrigado. Combinado. Obrigado. Agradecer novamente, professor.